O nosso grupo vai falar sobre insuficiência renal. O grupo é composto por Emanuel Aguilar, Elisa Teixeira e por mim, Gabriele Victoria. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções mais básicas, como a filtração de substâncias no sangue, a produção de hormônios e a manutenção do pH. A insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorre uma súbita e rápida perda da função renal, ou então crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos, de 28% acima de 40 e 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Desses, 90 mil estão em diálise, número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. A insuficiência renal é uma doença silenciosa que geralmente só começa a manifestar sintomas quando o rim está funcionando abaixo de 40% da sua função. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de insuficiência renal, que são classificados de acordo com a velocidade de perda da função dos rins. A insuficiência renal aguda acontece de modo súbito, ou seja, rapidamente os sintomas aparecem, podendo ser em horas ou dias. Dessa forma, ela pode ser reversível por meio do tratamento com o uso de remédios, se o paciente for rapidamente ao hospital. Esse tipo de insuficiência acontece principalmente pela perda de filtração dos rins. Dessa forma, substâncias tóxicas não são eliminadas na urina e pode agravar a situação. Já a insuficiência renal crônica acontece aos poucos de modo gradual, pois inicialmente seus sintomas não são percebidos. Quando o paciente é diagnosticado, a doença já está em um estado muito avançado, ou seja, ela não consegue mais ser curada nem por uso de medicamentos. Dessa forma, a doença se alastra por todo o corpo, podendo afetar os ossos, o coração e outros órgãos, e o organismo é totalmente afetado. Agora eu irei falar sobre os sintomas, alguns sintomas da insuficiência renal aguda. E os sintomas mais comuns da insuficiência renal aguda são a redução da produção de urina, que é os sintomas, o sinal mais característico da insuficiência renal aguda. E ele é a redução na produção de urina ou a completa ausência dela. Temos também a retenção de líquido, que é causado pelo fato do corpo não conseguir expelir o excesso de líquido no corpo e acaba causando inchaço nas extremidades, abdômen e rosto. Temos também a fadiga extrema e a fraqueza por conta do acúmulo de produtos de resíduos no corpo, que pode causar fadiga, fraqueza e cansaço extremo. Náuseas e vômitos são sintomas comuns em pessoas com insuficiência renal aguda e, em alguns casos, a insuficiência renal aguda também pode causar febre e calafrios, principalmente se a causa implícita for por uma infecção. Dentre os tratamentos de insuficiência renal aguda estão a reposição de líquido, porque muitas vezes os pacientes que sofrem de insuficiência renal estão desidratados e a reposição de líquido é essencial para corrigir o desequilíbrio de fluidos no corpo. Em casos graves de insuficiência renal aguda, quando os rins não conseguem filtrar o excesso de líquido no corpo, uma diálise pode ser necessária. A diálise é um procedimento médico que envolve a remoção de resíduos e excessos de líquidos no sangue através de uma máquina especializada. É importante ressaltar que existem dois tipos principais de diálise, que é a hemodiálise, onde o sangue é filtrado fora do corpo, e a diálise peritoneal, que é onde o líquido é inserido na cavidade abdominal e depois drenado.
Existem diversas causas para o surgimento da insuficiência renal. As mais comuns são a obstrução da passagem da urina pelos rins, que pode ser causada ou pelo surgimento de pedra nos rins, tumores e até o aumento da próstata, que impede essa passagem. Também tem o uso de medicamentos e esteroides como suplementos vitamínicos fortes, que podem agravar ainda mais essa situação. Diabetes, que é quando tem muito açúcar no sangue. Hipertensão também, que quando tem muita pressão sanguínea nas artérias, dificultando também a filtração do sangue pelos rins. E também o histórico familiar e pessoas de mais de 60 anos podem ser mais propensas a desenvolver a insuficiência renal. Também existem os casos de pessoas que possuem cistos nos rins, que também dificulta a função renal e causa a insuficiência renal. Agora eu irei falar sobre alguns tratamentos para a insuficiência renal crônica. Entre eles, nós temos o controle da pressão arterial, que é o controle rigoroso da pressão arterial e ele é crucial para retardar o progresso da insuficiência renal crônica, já que a hipertensão arterial pode agravar a função renal. Medicamentos antihipertensivos são frequentemente recomendados para manter a pressão arterial dentro dos limites prescritos, recomendados. Também temos o transplante renal, que para pacientes relacionados com uma insuficiência renal crônica avançada, e um transplante renal pode ser a melhor opção. Também temos a dieta e restrição de sal, que é limitar a ingestão de sal e seguir uma dieta equilibrada com restrição de proteínas e potássio. Pode ser necessário para reduzir o estresse nos rins e controlar os sintomas. Também temos medicamentos para reduzir o fósforo, para controlar os níveis de fósforo no sangue. Podem ser prescritos medicamentos que se ligam ao fósforo no trato digestivo, reduzindo sua absorção. Por fim, eu vou falar sobre cura e prevenção. A insuficiência renal crônica não tem cura, mas os tratamentos podem ajudar bastante com a qualidade de vida do paciente. Já a insuficiência renal aguda, dependendo do estágio, pode ser potencialmente reversível. Quando em estágio avançado, a doença não tem cura e o paciente precisa de terapia substitutiva e até mesmo transplante. Por isso, a prevenção é importante não só para evitar a doença, como também para diminuir os sintomas ou até mesmo reverter o caso. Na prevenção, alguns pontos são bastante importantes, como, por exemplo, conhecer o histórico de doenças da sua família, já que algumas delas são causadoras desse tipo de enfermidade, como, por exemplo, a diabetes tipo 1 e tipo 2 e a hipertensão. Realizar a avaliação médica anual, e principalmente após os 40 anos, também é algo essencial. De preferência, evite fumar e beber em demasiado e monitore seus níveis de colesterol frequentemente. Evite o uso de medicamentos sem uma orientação médica, pois o acúmulo deles e alguns tipos de medicamentos mais fortes podem acabar causando certos tipos de obstrução e até outros tipos de complicações nos rins. Antes que a doença renal crônica evolua, é melhor prevenir e evitar a necessidade de terapia renal substitutiva, como a diálise peritoneal e o transplante. Hábitos alimentares saudáveis com baixo teor de sódio e de açúcar, prática diária de exercícios físicos, além de controle da pressão arterial e glicemia, obesidade e acompanhamento de qualquer tipo de alteração da função ou morfologia renal são maneiras de ter uma vida muito mais saudável e evitar este mal que atinge uma parcela significativa da população brasileira e mundial.